falar do Vascão, só volta a campo no domingo contra o América Mineiro e segue embalado após a vitória contra o Botafogo, nos bastidores do clube mais uma vez. E o Pedrosa sempre fala a importância desse cara. O discurso do Ramon Dias chamou atenção. Cadê? Nos bastidores da vitória no clássico contra o Botafogo, o Vasco destacou seu principal jogador, a torcida Cruz Maltina. No duelo que tirou o time do Z4, o elenco Cruz Maltino comemorou muito, mais um passo para manter o time na elite do futebol. Ganhar um jogo é muito importante. Ganhar um clássico é mais importante. Graças a esses pelados, vamos por todos! Dale! Após a partida, o técnico Ramon Dias deu mais um discurso inflamado para motivar o time. Creer, tener confianza. Hay que trabajar, tem que luchar. Se puede conseguir todo. E deixou claro que a luta continua. Pero no terminó. No terminó. Sigue. É duro, Vasco. Vai seguir sendo duro. Que personagem importante, hein? Deixa eu ver no Molhado falar isso, hein, Pedrosa? Mas que personagem importante é o Ramon nessa virada aí do Vasco, né? Sem dúvida. O Ramon, sua comissão técnica, junto com o Emílio, que inclusive foi um cara que me parou lá em São Januário. Eu fiz um vídeo nessa mesma linha de vamos apoiar. E ele agradeceu também, assiste o programa, como outras pessoas também do Vasco da Gama assistem. Então o Ramon, ele é um cara que conseguiu identificar muito rapidamente o que é o Vasco da Gama. E esse contágio, essa sinergia entre torcida e time, ela vem acontecendo justamente por ele ser um cara líder, que entende muito de futebol, que cobra na hora certa e que entende também o que tem que ser feito durante as partidas. Então, se o Vasco da Gama ainda está vivo em algum âmbito no Campeonato Brasileiro, e está muito vivo agora, isso se chama Ramon Dias. Eu vou pedir pro Cris ir separando aqui no telão, que eu gosto de botar aqui no telão, a imagem do Michael, que tem um momento dele falando aí, a gente congelar a imagem dele, vou com você, depois eu queria que você falasse desse personagem, que você trouxe uma aspas forte do Ramon no início da temporada, assim que ele chega, sobre esse cara, e o que tá sendo ele, inclusive, fez um gol no último jogo contra o Vasco. A gente foi informação, eu e o Vene junto, sobre o Maicon. Ele fez um gol, vocês viram? Sim, no início do jogo. Aquilo é um gol pro Aquilo é um Vitor gol, Sá, tá? né? Aquilo é um gol. O Vitor Sá tava, aquela bola, ela tinha um caminho e o Michael tirou. Eu quero que você fale desse personagem, mas antes, Vene, sabe o que eu acho mais interessante no Vasco? E aí é o treinador? É o treinador que tem aquele negócio, né, que a gente fala, né, que a gente não gosta de falar isso na televisão, mas tem um monte de criança que assiste a gente. Ele tem o Léo, que é o Pelé, que não é mais Pelé, que é um cara líder, capitão, que bota a cara quando o Vasco não tava bem, que joga bem, mas que o momento não é dele, é do Medel e do Michael. E ele banca esse personagem porque o Ramon entende que nessa reta final de competição não tem capitão, não tem liderança, não tem nada. Vão jogar os melhores e os que estão entregando um pouco mais, mesmo que um pouco. E isso é uma liderança do treinador, Vene. Pois é. E assim, uma coisa que eu gosto nesse treinador é o seguinte, ele tem coragem. Isso aí a gente não pode negar. Tanto é que recentemente ele mudou a escalação, uma mudança totalmente errada, na minha opinião. Tanto é que o resultado, a gente pôde ver em campo que ele não acertou. E dessa vez ele teve coragem novamente de tirar o Léo Pelé. Não só pela questão técnica e tática, mas a questão da liderança do grupo. Estamos falando de um capitão do time. Como que os outros jogadores iriam reagir a essa situação? E de fato os outros jogadores reagiram muito bem e dá pra ver que o treinador ele tem um grupo na mão dele. Quando ele toma esse tipo de decisão, ele mostra que ele tem um grupo na mão dele, que o grupo está com ele. E, de fato, a gente olha em campo, o grupo está fechado com o treinador. E a gente sabe que quando os jogadores compram a ideia do treinador, é meio caminho andado. Na verdade, meio caminho não, muito caminho andado, 90% andado. Agora, a questão é o seguinte, o treinador ele também não pode fazer milagre. Na minha opinião, ele tira leite de pedra de um elenco que estava, entre aspas, morto no primeiro turno, e ele está conseguindo sobreviver diante de muitos desafios, fazendo o time jogar e poder fazer o torcedor sonhar também com a permanência na Série A. A gente já vai falar do convocado, né, do Vasco da Gama, mas antes eu queria que você falasse desse personagem que é o Michael. Pô, olha o frame que você escolheu, o Cris. Olha a cara dele, diz que tem alguém no bolso dele, que eu não vou falar. É o God of Zaga, que estou chamando ele. É o God of Zaga. É o seguinte, cara, eu e o Vene, a gente trouxe aqui nesse mesmo programa, falando sobre o Ramon Dias e a avaliação na primeira semana do Maicon, que foi, as palavras que a gente ouviu das nossas fontes foram exatamente essas. Ele ficou espantado negativamente, e foi isso que a gente trouxe. Em nenhum momento, inclusive, a gente deu opinião sobre isso, a gente só trouxe uma informação, e que, inclusive, ninguém nega no Vasco, ninguém nega. A diretoria estava se perguntando o que vamos fazer com o Maicon. Só que aí entra o treinador e entra também o próprio Maicon, porque é ele que dá a volta por cima. Gente, o Maicon era quarto reserva no Santos, e o Santos que tem dificuldade com o setor defensivo, e a gente já falou, é o pior saldo do campeonato, inclusive. Então, quando ele vem pro Vasco, há, obviamente, uma desconfiança pela idade, só que o Maicon, com o seu senso de liderança, com o seu senso de trabalho, que é um cara que trabalha em 2 períodos todos os dias, e com também a sua experiência, consegue dar a volta por cima, também entende o que é o Vasco da Gama e consegue ser o titular hoje com todos os méritos possíveis. E ao lado do Medel, eles vêm formando uma dupla muito sólida. Então só tem que parabenizar a volta por cima que o Maicon deu aí. Inclusive, se a gente for parar, rapidão, só para encerrar o momento Maicon aí, se a gente parar e analisar, ele jogou mal no Cruzeiro, ele não foi bem no Cruzeiro, no Santos ele também não foi bem, e só agora no Vasco ele tá conseguindo voltar a jogar bem. Se encontrou no Vasco. É questão de dar match ali, sintonia mesmo. E olha que notícia bacana, o Gabriel Peck foi convocado para um período de treinos com a seleção brasileira. Conta mais aí, ô Pedrosa, é a seleção pré-olímpica, né? Isso, um beijo pra dona Silvana, a mamãe do Gabriel Peck, que assiste a gente todo dia. E comandado pelo Ramon Menezes, né? Então, o Ramon Menezes, ele tem um conhecimento de Gabriel Peck muito grande, porque era um cara do Vasco da Gama. Então, o que eu falo sobre o Peck é o seguinte, é um atleta que tem
22 anos, ele comete erros, e que são erros normais. Só que se você for pegar o 2023 do PEC, Fernanda, são muito mais, mas muito mais acertos do que erros. Inclusive, ele é um dos principais jogadores do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então essa convocação é para lá de merecida. Parabéns ao Gabriel Peck. Muito bem, a gente fala tanto desse personagem aqui nesse programa, né, o Pedro? Eu tô certo aqui, Cris, que você pediu pra eu chegar pra lá? Ah, agora sim. A gente fala tanto desse personagem nesse programa, de como ele foi importante na temporada pro Vasco, até quanto o próprio Vasco não tava bem, né? Pois é, ele estava se destacando mesmo diante de um Vasco muito mal dentro de campo. E assim, ele recebeu proposta para sair, o Vasco não quis negociar. Acho que também é um acerto da diretoria, soube ter visão nesse momento e tem sido um jogador extremamente importante pro Vasco nessa briga pela permanência na Série A. E o Eric, tem informação clínica dele? Não, o Eric ele realmente saiu lesionado da partida contra o Botafogo, dificilmente vai ficar à disposição para domingo contra o América Mineiro. A boa notícia é que o Rossi volta, com certeza, isso está confirmado já, ele volta, ele já está treinando com o grupo desde a última semana, mas agora ele vai treinar sem restrições. Tem entrevista coletiva dele marcada para essa semana, inclusive, e o Marlon também está tentando ser recuperado para poder voltar pelo menos à lista de relacionados. O bom do Rossi é que ele vai ter uma semana inteira para trabalhar e para poder se entrosar com o time novamente, porque teoricamente ele é titular da equipe. Ó, na ressaca do título da Libertadores, o Fluminense